Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho, relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência, um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário
da Câmara dos Deputados, né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leuri e com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na Justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas, no final das contas, não tenho dúvida de que a Justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Deputado Nicolas Ferreira. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Aquilo que o homem plantará, isso também ceifará. Deixa eu só entender aqui. A mesma esquerda que caçou um deputado aqui nessa casa por opiniões, está defendendo agora a não cassação de um deputado por dar chutes em outra pessoa. Mesmo que tenha sido por provocação, caiu na pilha política. Até se fosse para defender honra, eu confesso que eu estaria contra. Agora, cair em pilha política é uma coisa que eu não tenho dúvidas que se fosse comigo, se fosse não, né? Já aconteceu com um dos nossos, porque Daniel Silveira não somente foi cassado, como foi preso, e vocês comemoraram a cassação de um deputado por opiniões. Estavam querendo me caçar porque eu botei uma peruca. Imagina se eu tivesse dado um bicudo em alguém. Que precedente é esse? Que precedente é esse? Que precedente é esse? Faça silêncio, por favor. Que precedente é esse de que pode se resolver desavença política na porrada? Pode. Então, deixe isso claro então para todo mundo. Há um erro sim nesse Conselho de Ética. Há um erro. Porque o Quaquá, coincidentemente também da esquerda do PT, deu um tapa na cara e outro deputado dentro do plenário e nada aconteceu. Ele também deveria ter sido cassado. Ou seja, há um precedente de que pode resolver na base da porrada. Agora, que santinhos, né? Quando estão numa posição desfavorável, viram santinhos. Deixa eu lembrar quem vocês são. Vocês fazem parte de um partido da Foice Martelo que matou cristãos. Vocês fazem parte de um partido que recebeu Nicolás Maduro, ditador. Silêncio, por favor. Pode gritar, não tem problema. Pode gritar, só garante meu tempo, presidente. É difícil ouvir a verdade mesmo. Senhor presidente, não tenho medo de enfrentar vocês, falar a verdade, essa é a verdade. Comunista não merece nenhum pingo de pacificação com vocês, sabe por quê? Está muito medo. Vamos ouvir o deputado. Vamos ouvir o deputado. O plenário não pode se manifestar. Então, deputado, vamos ouvir o deputado Nicolas, por favor. Não consegue, né? É impressionante, não consegue. Eu vou lembrar quem vocês são. Vocês são de um partido que exaltam Lenin, que exaltam Stalin, que exaltam... Peraí, senhor presidente. Por gentileza, eu peço à plateia, por gentileza, que não interfira no... Obrigado, vocês estão só reforçando o que eu estou dizendo. Vocês literalmente são aqueles que defendem Stalin, que matou milhões de pessoas na União Soviética. Comunista é aquele que passa... Que derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Que você não gosta de comunista. É isso aí. Pega a história do nazismo. É isso aí. Eu sei que ouvir é difícil. Vocês não têm esse costume de Questão ouvir. de ordem, senhor presidente. É isso aí. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 17. Questão de ordem. Eles não conseguem, Deputado Nicolas, vamos ouvir ouvir a de palavra do praxe, não tem deputado Nicolas, problema. por favor. Provem ao povo brasileiro. Eu fiquei calado enquanto todo mundo está falando. Provem o meu ponto. Muito obrigado, senhores.